O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Nós precisamos tomar como referência aquele que nos fez, que é Deus, a quem nós prestamos todo culto, toda adoração, e que nos prescreve também aquilo que deve ser feito, como nós devemos seguir, são os seus ensinamentos, e que às vezes nós ficamos inventando tanta coisa, inventando deuses, cultos àquilo que não nos realiza, mas que às vezes podem nos trazer apenas uma realização momentânea e depois tudo cai porque são deuses de barro que caem e quebram. E assim, Deus, esse Deus único e verdadeiro que pode fazer tudo por nós. E quando nós seguimos os seus mandamentos, nós temos uma total garantia de que vamos acertar. Apesar de nós vivermos como pessoas humanas, como feitos do barro, que nós também, como o vaso cai e quebra, mas se nós tivermos cuidado com o vaso, a gente vai ter um vaso por muito tempo. E nós não é apenas quebrar fisicamente carne, ossos, estragar alguma parte do nosso organismo, mas, sobretudo, aquilo que está dentro do nosso coração. Porque, às vezes, nós ficamos tão presos a algumas coisas que nos destroem.
No final do Evangelho, Jesus fala que o que torna o homem impuro não é o que entra, mas é o que sai dele. Porque às vezes a gente pode até dizer, não, mas a gente pode ir a algum lugar e sair dali contaminado. Mas qual que é a intenção que a gente tem que ir a algum lugar em que a gente possa sair contaminado? E ali o Evangelho cita 13 ou 14 palavras que nos colocam numa podridão se nós deixamos sair isso de dentro de nós. Então, a série que eu nem saberia repetir de cor, mas devassidão, fraude, assassínio e corrupção que não está, mas tanta coisa, ambições desmedidas, falta de juízo. Olha, porque quando nós vamos fazer alguma coisa, em geral a gente primeiro pensa, como o mineiro, a gente vai matutando. A gente vai cozinhando aquilo ali, no banho-maria, e às vezes quando a gente menos espera, talvez a gente até esqueceu, a gente dá o bote e age de uma maneira errada. Porque antes passou pelo pensamento, antes passou pelo nosso coração, que é esse centro das emoções boas e ruins, positivas e negativas. Porque quando nós temos reta intenção, a gente pode até errar, mas é mais difícil as pessoas nos convencerem. Agora, quando a gente está com a má intenção, qualquer um nos leva para onde eles quiserem, e quantas vezes nós somos levados pelo mau caminho? Ou melhor, nós caminhamos com as nossas próprias pernas, porque nós podemos nos deter diante das dificuldades do pecado e manter-nos sempre puros diante de Deus e diante dos outros. Porque quantas vezes, vamos supor, a questão material financeira, a gente pode levar uma vida inteira com pouco dinheiro, aquilo suficiente para a sobrevivência, e de repente a gente vai e arranja um emprego numa área financeira em que a gente tem como dar com facilidade um golpe, fazer roubos, e aquilo que a gente recebe sempre por fora, isso em prejuízo, em detrimento de outros, que aquilo não é nosso, e a gente se corrompe facilmente, porque a gente não está preparado para viver aquela condição. Há muitos anos eu ouvi muito isso, no princípio do meu sacerdócio, quando eu trabalhava com um padre mais velho ou mais novo, é claro. Ele fala, a gente tem que estar preparado para ganhar dinheiro. A gente vê esses que ganham rios de dinheiro, de vez em quando a gente vê assim, jogadores de futebol que eram ricos e ficaram pobres. Artistas que eram ricos ficaram pobres, porque subiram, não estavam preparados. E aí usaram de todos os artifícios para ganhar injustamente, porque um trabalhador braçal ganha um salário, 2, quando muito, enquanto alguns não fazem muita coisa e ganham milhões. E isso é um ato de injustiça por aqueles que mantêm um país em pé. Porque nós não podemos viver só de ilusões, mas é do trabalho que nós vivemos. E as outras palavras que vêm, então, estão girando em torno do que está dentro do nosso coração. Eu preciso deixar sair de dentro de mim, não para atingir aos outros. Agora, por que Jesus falou isso? Por causa do apego exagerado às leis que os fariseus tinham. Eles eram como que os donos da lei. Nós hoje temos milhares de leis que nos regem e às vezes a gente é multado no trânsito porque a gente não sabia um pequeno detalhe. A gente é multado por um poder público porque a gente talvez transgrediu uma coisa aqui ou ali.
A gente é multado por uma Receita Federal, por isso, aquilo outro. Então, nós estamos correndo risco por tantas leis que nós temos e que nós não sabemos. Os fariseus tinham 613 leis e que eles sabiam e seguiam rigorosamente. Para eles não existia qual lei que era maior, não. É tudo igual. Tanto que um deles, uma vez, um doutor da lei, perguntou a Jesus, qual é o maior mandamento? Não é que ele quisesse saber, ou que ele, a partir daquele momento, ele estaria enumerando os mandamentos numa ordem de importância, mas porque ele queria colocar Jesus em dificuldade. E Jesus, certo, sempre muito esperto, perguntou, o que você lê aí? Aí leu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Aí foi muito bem, é isso mesmo, o próprio fariseu falou isso. Então, se nós apenas perguntamos aos outros, com a intenção não de saber a resposta, a gente quando era criança, um dos nossos colegas de estudo, a gente ficava assim injuriado com ele, porque ele sabia alguma coisa, mas mais do que a gente, e sai perguntando, isso aqui, como que é isso aqui? Vamos dizer, se fosse hoje, não poderia dizer que é bullying, é só para mostrar que a gente não sabia e depois ele dava a resposta. E os fariseus faziam isso, mas eles cobravam não porque eles eram puros. Jesus falou assim, vocês por causa das tradições de vocês, está no Evangelho de hoje, vocês transgridem, vocês desobedecem os mandamentos da lei de Deus. Porque eles estavam preocupados, porque os discípulos de Jesus chegavam da rua, das praças, e não lavavam as mãos antes de comer. Simplesmente por isso. Era lei. Hoje, nós voltamos a isso, pela pandemia. Claro que desde criança nós aprendemos a lavar as mãos antes das refeições, isso, aquilo, e sobretudo agora na pandemia, mas se você não quiser lavar, problema é seu. Que eu acho que não deveria cultivar esse problema, deve lavar sim, acho, mas não como lei. E os fariseus colocavam aquilo como lei intransigentes. E como às vezes a gente prefere observar uma lei ao pé da letra, ainda que pisando os outros, faltando com amor, com a caridade, nós passamos por bonzinhos porque somos seguidores da lei. Eu digo por mim, às vezes a gente é um pouco intransigente naquilo que a gente faz. Quando a pessoa vem falar, a gente fala, não pode. E aí? Quantas vezes eu já faltei a caridade com os outros, eu pessoalmente, por seguir aquilo que a igreja fala, que ela manda? É claro que eu poderia dizer, às vezes até de outra maneira, às vezes a gente está um pouco com pressa e dá aquela resposta curta e a pessoa fica irritada, mas não podemos, é claro, fugir da lei. Quem sou eu para fazer aqui um movimento contra a lei? Mas precisamos estar vivendo o espírito da lei. Por que lavar a mão? Quem pode estar com a mão contaminada, a mão é que toca em tudo. E de repente a gente vai comer aquela comida sem higiene, mas não olhavam por isso, é porque é lei. Então vamos pensar bem, quantas vezes nós ficamos apegados exageradamente à lei da igreja? E hoje, nos nossos últimos anos, tem alguns que estão retrocedendo naquilo que a igreja fazia e que tudo evoluiu. A igreja teve uma evolução muito grande com o Concílio Vaticano II e alguns estão querendo voltar. É claro, por exemplo, a língua oficial da igreja é o latim. Não é proibido celebrar a missa em latim, mas para quem? Para quem? Quem é que fala a língua latina hoje? Por que celebrar uma missa em latim para quem fala português?
Para que lá nos Estados Unidos celebrar a missa em latim para quem fala inglês? Se o Concílio Vaticano II abriu as portas para celebrar a missa em vernáculo, que é a língua do local. E alguns, isso é um exemplo. Então, voltando na liturgia de antigamente, fala do Papa São Pio V, lá no concílio, né, em 1560, aproximadamente. Bom, a missa não foi inventada em 1560, não. A missa foi inventada, foi a instituição da Eucaristia, na Quinta-feira Santa, que não foi em latim, Jesus não falava latim, nem existia ainda a língua latina, oficialmente, e hoje há muitos que acham que o latim deve ser preservado. Nada contra. O português é uma língua filha do latim. Mas isso é o mínimo, que são gestos, e algumas pessoas são dissidentes dessa igreja, da nossa igreja, porque não concordam. Quer dizer, o concílio veio, fez uma abertura, e agora alguns, talvez jovens, estão com saudade daquilo que eles não viveram e querem voltar àquilo. Então, por que muita gente reza o texto na hora da missa? Porque antigamente só o padre sabia o latim. Ele e o sacristão, alguém que estava perto. Então, quando ele falava, Dominus vobiscum, quem sabia responder? Dominus vobiscum significa, o Senhor esteja convosco. Hoje todo mundo sabe, Ele está no meio de nós. E que a tradução é com Spiritum Tuo, na verdade não é Ele estar no meio de nós, que essa é uma tradução só para nós do Brasil. E contigo também, com Espírito tu, e com teu Espírito. Mas só o sacristão sabia responder. E como o povo não sabia nada, ficava rezando o terço. Engraçado também que a missa terminava com essas palavras: Ite missa est. Literalmente, o que significa? A missa acabou. É o que hoje a gente fala, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Terminava, ite missa est. Mas alguém lá, um gaiato, falou assim, não, o padre não sabe o que está falando, que celebra a missa toda em latim, depois no final falava, não sei que missa é esta. Então, o que nós podemos fazer? Que seja a missa em qualquer língua, é a Eucaristia que nós celebramos, mas vamos pensar, o tradicionalismo exagerado destrói a nossa fé, destrói os mandamentos, destrói a nossa vivência, porque a gente já começa a ser diferente dos outros, a gente já começa a olhar os outros diferentes, ou a gente começa a ser olhado diferente, a gente quebra a unidade. E Jesus queria mostrar a unidade, explicando, atraindo, e nós precisamos atrair as pessoas e não expulsar, não excluir, não destruir. E às vezes a gente quer ser diferente. A igreja não sou eu sozinho, não. Eu não posso seguir algo que depois vai me fazer desobedecer o mandamento de Deus. É o que Jesus fala. Vamos pensar um pouco, o que eu tenho feito? E como disse no início da missa, hoje nós celebramos o dia do catequista. Quem é o catequista? Primeiramente, são os nossos pais. São aqueles que trazem a criança para a igreja, aqueles que ensinam a falar do papai do céu, da mamãe do céu, aqueles que nos ensinam a rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, a ter respeito pelos outros, são os nossos primeiros catequistas. E que esses depois confiam à igreja a uma catequese especial, que são aqueles que complementam na formação dos seus filhos. E muita gente acha que catequese é só para fazer primeiro a Eucaristia. Depois não precisa mais. É como se fosse uma formatura, então até quem se forma precisa continuar
se atualizando. Então, há uns 20 anos, 20 e poucos anos, quando começou a falar em catequese de crisma, eu falei, não, agora eu já não preciso mais não, já fiz a primeira Eucaristia. Então, com muito custo, pegou a expressão catequese para crisma. Nós falamos em encontro de preparação de noivos, que começou como curso de noivos. Curso é aquilo que a gente faz, depois dá um diploma, e aquilo dá certos privilégios, regalias. Não, encontro de formação, que é catequese. Catequese de preparação para o batismo, catequese para isso, para aquilo. E quando é que vai terminar a nossa catequese? Quando nós pararmos de aprender. E oficialmente vai ser decretado pela nossa morte. Então a catequese é desde antes de nós nascermos até a nossa morte. E tem aqueles que nos ajudam, nos incentivam. Olha que, é claro que não é exclusivo, mas quantas vezes nós vemos surgir vocações na catequese? Eu tive uma catequista que era de preparação para a primeira Eucaristia, tinha catequese todo dia, segunda a sexta, para começar. E faleceu de uns 2 anos. Aquela catequista que marcou a minha vida. Mas teve um dia que ela falhou, em 1 ano ela falhou um dia. Aí a nossa turma foi para outra turma de catequese. Aí a catequista perguntou, quem quer ser padre? Eu estava com 7 anos, falei eu. E um outro lá falou também. Falei, não, você já perguntou outro dia, você falou, você é da minha turma. Ela me deu um pôster que eu guardei durante muitos anos, depois coloquei até na capa do meu livro de cântico, depois é claro que ele acabou, né? Mas isso marca a catequese que a gente tem, positiva ou negativamente. E quando nós falamos em ser catequista, não é aquela pessoa que chega, fala, eu aprendi assim, foi lá do meu bisavô, passou para o meu avô, para o meu pai, para minha mãe, para mim, e eu vou ensinar para os filhos, para os catequizandos, vai ser assim. Não. Os bons modos, princípios, é claro que nós vamos ensinar. Mas nós não podemos ficar presos como aquelas perguntas ultrapassadas e que às vezes nós não ensinamos, nós apenas fazemos a criança decorar com medo. Quantas vezes a criança tem medo do padre, porque o pai fala assim, não faz isso não que o padre xinga. Quem é que nunca ouviu isso? Quem é que nunca ouviu? O padre xinga. Ou então, não faz isso que o papai do céu castiga. Isso não é catequese. Catequese é uma inserção na igreja. E nós precisamos mudar certos tipos de ensinamento e de mentalidade que nós recebemos para que a gente possa dizer, nós somos uma comunidade, padre e leigos, formando uma igreja. E que adoramos a um Deus que é amor, que é misericórdia. Então, o princípio da catequese é levar as crianças, em princípio as crianças, mas que vão crescendo nessa formação para a participação na vida de igreja, no caminho para junto de Deus. Parabenizo os catequistas, primeiramente repito, os pais, e aqueles que se desdobram para um trabalho com as crianças, adolescentes, jovens. É muito pai, muita mãe não aguenta 1 filho, 2 filhos no período de férias, período de pandemia, doido por mandar o filho para a escola para se ver livre dele. Claro, tem aqueles que são contra a volta às aulas, mas isso não vai acabar, porque eu não aguento mais. Ou então, agora, graças a Deus, pelo menos 1 hora eu vou ficar livre e mandar o filho para a catequese. 1 ou 2. E a gente vai brigar com o catequista que tem que tolerar 10, 20 ou até mais crianças que não são filhos dele ou dela, que não tiveram educação em casa e que aprontam, e se o catequista tomar alguma atitude, o pai ou a mãe vai lá e briga com o catequista. Vamos rezar pelos catequistas. Quem sabe alguém gostaria também de entrar para a catequese ajudando. É preciso.
Não podemos apenas só bater palmas e muito menos brigar, é somar. E que os pais sejam solidários com os catequistas dos seus filhos, para que eles possam colher melhores frutos. Vamos fazer a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai